Fala, meu povo, bom dia pra vocês, hein? Cá estamos para começar mais um cafezinho com vocês. Café com Beckler chegando nessa segunda-feira. É claro, quem já é habitual aqui no canal sabe que nunca tem café nisso daqui. Mas eu vou falar sobre os jogos do Mundial de Clubes, sobre a situação de Palmeiras, Botafogo e sobre a grande goleada do Paris Saint-Germain no Atlético de Madrid. Aqui na Espanha está sendo transmitido pela DAZN, né, que foi quem comprou os direitos globalmente do torneio. E eu não assisti o Botafogo, porque foi às 4 da manhã, hoje eu assisti um Melhores Momentos, então vou falar alguma coisa só sobre o jogo. Mas eu assisti o Palmeiras, que jogou à meia-noite aqui da Espanha contra o Porto, e jogou bem melhor do que o Porto, né? Em alguns momentos teve dificuldade do Palmeiras, acho que no início dos dois tempos, uma primeira chance do Porto no início do primeiro tempo, e talvez 5, 10 minutos no início do segundo, mas nada demais que o Porto tenha feito. Acho que o Palmeiras foi um claro merecedor da vitória. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Palmeiras, pelas chances que criou, pelo volume que teve, pela iniciativa que teve e por como conseguiu anular seu adversário. Rodrigo Mora não conseguiu jogar, o Gabi Veiga não conseguiu jogar, o Palmeiras anulou muito bem esses dois jogadores. O Mora a gente já viu durante a temporada, o Gabi Veiga fez o seu primeiro jogo pelo Porto, é um jogador conhecido aqui do futebol espanhol, começou muito bem no Celta de Vigo antes de ir para a Arábia Saudita. O Palmeiras conseguiu anular muito bem as saídas deles, que o Porto não conseguisse sair jogando bem, quase sempre marcou em cima o Palmeiras, quando recuou e marcou atrás, as duas propostas foram bem feitas. Sobrava ao Porto a bola longa no Samu, e aí o Palmeiras ou conseguia bloquear e fazer uma falta tática, ou não deixar ele correr, ou fazer um pivô útil para os seus companheiros. Então foi muito bem controlada a principal força ou ação ofensiva que o Porto deveria ter. Tem uma boa bola que o Samu ganha do Gustavo Gomes no corpo, chega já sem ângulo, acaba finalizando porque não tinha muito mais o que fazer ali, não tinha entrada de jogadores de segunda linha, mas foi basicamente a única que ele conseguiu girar e correr, ou que o Palmeiras deixou que ele colocasse na frente, né? Um jogador de um físico muito forte, ou é de defender de costas para fazer um pivô, ou quando é colocado em velocidade, depois que arranca, ganha uma velocidade realmente muito grande, e o Palmeiras não permitiu que ele recebesse na frente. Para mim, o Palmeiras tem dois destaques individuais nesse jogo, que são o Gustavo Gomes, fez uma partidaça, depois que ficou amarelado, eu acho que começou a jogar um jogo muito perigoso, no segundo tempo fez uma falta que até poderia ter recebido um segundo cartão, acho que mais por acúmulo de faltas, mas seria um exagero para mim se expulsasse o Gustavo Gomes, mas faz um jogo perigoso e ainda assim vai muito bem nos duelos. E o Richard Rios, que é um jogador de muito físico, que não para de correr, mas também de boa técnica, de bons domínios, eu acho que de boa progressão. No final do primeiro tempo, a inversão do Estevão e do Maurício, eu acho que poderia ser boa para colocar o Estevão mais em condição de chutar de perna esquerda com um ângulo mais aberto, porque as jogadas de diagonal não vinham dando certo. Passou muito perto, né, o Estevão duas vezes, uma logo no início do jogo e a outra no finalzinho do primeiro tempo. Mas ofensivamente acho que faltou um pouco mais para o Palmeiras, que acho que estava muito pronto para recuperar a bola do Porto e correr, não correr riscos com isso, conseguiu não correr riscos, o Porto praticamente não conseguiu atacar de forma perigosa o Palmeiras, conseguia no primeiro tempo roubar e correr, quase sempre bloqueado antes de finalizar, e no segundo tempo com mais posse de bola, com mais volume, atacou e pressionou bem o Porto, embora não tenha conseguido criar muitas chances muito claras para marcar um jogo assim mais uma vez do Vitor Roque, né, que eu acho que teve algumas situações que ele conseguiu levar vantagem sobre os adversários, mas em poucas situações ele deu continuidade ao jogo do Palmeiras. E não era um cara que parecia que dentro da área, a qualquer momento que a bola chegasse, ele levaria muito perigo. O Flaco Lopes, por exemplo, quando entrou depois, pelo menos nas jogadas aéreas, parecia que levaria mais perigo do que o Vitor Roque. No final das contas, o empate é ruim para o Palmeiras, porque era um confronto direto pelo grupo, ou pelo primeiro lugar do grupo, já que Al Ahly e Inter Miami não parecem que vão ter força para competir com os dois. Fiquei decepcionado com o Al Ahly contra o Inter Miami. O Inter Miami é claro que tem os nomes, né? Busquets, Messi, Luis Suárez, mas são jogadores que já jogam numa rotação bem mais baixa dentro do campeonato norte-americano, da MLS. E o Al Ahly eu esperava que pelo menos por intensidade, por não deixar o Inter Miami jogar, poderia ter feito muito mais. Um bom primeiro tempo, muito mau segundo tempo do time egípcio. Então acaba que todo mundo entra na briga. Se o Palmeiras tivesse vencido o Porto, já tivesse vencido o confronto direto contra, em teoria, o adversário mais forte desse grupo, eu acho que arrancaria muito bem para ganhar mais um jogo e praticamente não só se garantir, como se garantir também em primeiro lugar, como jogou muito melhor do que o Porto, como teve um jogo muito superior, eu acho que é uma chance perdida pelo Palmeiras. Poderia ter quase dado um passo muito grande para a classificação, e nesse momento não é um passo nenhum para a classificação, todo mundo fica empatado,
mas também, em primeiro lugar, o que eu acho que vai ser muito importante para fugir do Paris Saint-Germain, quem puder, conselho que eu dou para todos vocês aqui, quem puder fugir do Paris Saint-Germain, que fuja, porque eles estão num ritmo muito alto. Palmeiras é isso. Gostei do jogo, foi superior, não deixou o Porto jogar e correr como queria. Foi bem o Palmeiras em contra-ataques, teve pelo menos 2 ou 3 assim no primeiro tempo. Acho que foi relativamente bem pressionando também. Não é muito do Palmeiras, eu acho, que jogar em cima dos seus adversários, mas foi relativamente bem jogando em cima do Porto com mais volume no segundo tempo também. Destaques individuais para Gustavo Gomes e Richard Rios. Eu acho que deveria ter saído com a vitória e para a progressão do grupo seria muito importante para o Palmeiras que fizesse isso. Mas nesse eterno duelo e confronto contra europeus, como é que vão os brasileiros, o Palmeiras pegou o Porto, que é um europeu que não vem em grande fase, né, só terceiro lugar no Campeonato Português, de fato não brigou com Benfica e Sporting por nada essa temporada, sempre esteve muito atrás em sensações da dupla de Lisboa, e o Palmeiras acho que perde uma boa oportunidade. O Botafogo fez 2-1 no Seattle Sounders, por estatísticas da sensação mesmo, e foi o que eu vi assistindo o compacto do jogo, de que o Botafogo se aproveitou de um bom início, mas que depois sofreu muito, né? Se a gente pega as finalizações, 12 do Botafogo, 23 do adversário, quase o dobro. Em o XG, né, gols esperados, 2.18 do Seattle e 0.9 do Botafogo. O segundo tempo foi realmente de muito sofrimento, bola quase que sem goleiro e os atacantes do time adversário se complicando. Era um jogo que o Botafogo deveria vencer e eu acho que deveria vencer por mais antes da partida começar, e depois que ela começou foi um bom resultado pelo Botafogo por como o jogo se desenhou, mas em teoria, quando pega o pior adversário de um grupo que o Botafogo deve ter dificuldade para se classificar, aqui era para tentar fazer mais saldo de gols, para ter depois uma margem maior contra o Atlético de Madrid. Acredito que o Paris Saint-Germain vai ser primeiro colocado do grupo, goleou o Atlético 4-0, lembrando que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, não é confronto direto. Então, se o Botafogo conseguisse fazer mais saldo contra o Seattle, mais o saldo negativo que o Atlético de Madrid tem de 4 nesse momento, o empate com o Atlético de Madrid praticamente poderia já garantir o Botafogo nas oitavas de final. E aí depende do que hoje parece ser de quanto vai perder do Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain parece um time que voltou da parada pós-Liga dos Campeões no mesmo ritmo que ele parou. Então é muito difícil hoje competir contra o Paris Saint-Germain. Claro que cada jogo tem a sua história, tem que ver como que o Paris Saint-Germain vai entrar, como que o Botafogo vai entrar, mas hoje é reduzir danos contra o PSG. O saldo do Botafogo hoje em relação ao Atlético de Madrid é mais 5, um que ele fez no Seattle e 4 que o Atlético de Madrid tomou do Paris Saint-Germain. Se consegue pelo menos empatar com o Atlético, vai para a rodada final. Acho que eles não se enfrentam na rodada final, né? Se eu não estou enganado, se enfrentam antes. Deixa eu ver, o Botafogo se joga contra o Atlético de Madrid já na próxima. Joga com o Paris Saint-Germain, e é isso. Iria para a rodada final contra o Atlético de Madrid. Quem sabe precisando de empate, dependendo do que aconteça na segunda rodada. Mas o que fez o Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid é o mais impressionante que a gente tem até agora do Mundial, né? Muito mais impressionante do que os 10-0 do Bayern sobre o Auckland City, que é um time semi-profissional da Oceania, e era de se esperar mesmo uma super goleada do Bayern. Se caísse mais ou menos gols, era mais ou menos o mesmo. O que me chama a atenção do Paris Saint-Germain 4-0 no Atlético de Madrid é, primeiro, estão levando a sério, né? Não é ritmo de pré-temporada, não é ritmo de amistoso, de jogo de exibição para levar suas marcas para os Estados Unidos e como o jogo vai ser transmitido para todo mundo como um torneio de marketing simplesmente. A gente viu como Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid disputaram o jogo, comemoraram, disputaram as bolas, protestaram da arbitragem que, uma vez estando lá, é para levar bastante a sério. E acho que o Atlético de Madrid, pelo que eu percebo aqui da Espanha, já está fazendo isso desde que se classificou, porque é uma ótima oportunidade financeira para o Atlético de Madrid. E o Paris Saint-Germain quer ganhar todos os títulos possíveis, ganhar na França, na Europa e também a nível mundial. Então o que a gente viu foi um jogo bastante competitivo, que perdeu o ritmo no segundo tempo, muito calor, final de temporada para os dois times, mas me pareceu muito mais um jogo competitivo do que um jogo sem importância para os times. Outra coisa é que as torcidas estejam dando muita importância, que a imprensa local esteja dando muita importância, que os torcedores nos Estados Unidos estejam dando muita importância, mas a gente viu o Rose Bowl lotado, e aliás, um pequeno fun fact, eu adorei a estética Copa do Mundo de 94, o posicionamento da câmera, até o jogo disputado embaixo de sol, né? Os torcedores no sol também, me lembrou muito a Copa do Mundo de 94, que foi a primeira que eu acompanhei, e eu achei bem interessante. Até a formação da rede também. Poderia ser ainda mais parecido com a de 94, para mim é o caimento de rede que eu mais gosto.
mas eu gostei bastante da estética. E claro que eu gostei bastante de novo do Paris Saint-Germain, é um timaço. Os movimentos dos meios-campistas fazem gerar ao Paris e dos laterais também, dos atacantes também, faz o Paris Saint-Germain gerar espaços que são quase indetectáveis para os adversários, uma troca constante de posição, são jogadores ocupando as posições que eles devem ocupar, quase que dentro de um 4-3-3, quando está atacando é um 3-2-5 do PSG, mas esses 5 que ficam lá na frente voltam muitas vezes, alguns deles, para compor mais o meio campo, e aí o marcador não sabe se acompanha junto, se fica, e aí outro jogador passa e ocupa o espaço quando esse marcador acompanha. Enfim, os mecanismos do Paris Saint-Germain são excelentes para conseguir gerar muito volume de jogo, para gerar dúvida no adversário, para aproveitar os espaços gerados por essa movimentação do Paris Saint-Germain. E ontem Vitinha e Fabian Ruiz. Eu acho que o Kvaratskhelia e o Désiré Doué também jogaram muito bem, mas Vitinha e Fabian Ruiz conseguiram ler muito bem esses espaços. De novo os laterais, especialmente o Hakimi também. E o que o Paris Saint-Germain foi gerando em cima do Atlético de Madrid fez com que o Atlético, que nem teve uma postura que a gente vê muitas vezes o Atlético tendo contra grandes times, que é se fechar mais, esperar, resistir, buscar contra-ataque. A gente viu até o Atlético mais valente, tentando sair, buscar um pouco mais do Paris Saint-Germain, mas era perseguir sombras, né? Quando o Atlético chegava, só estava a sombra do cara, porque ele já tinha ido muito mais velocidade e mecanismos bem feitos do lado do Paris Saint-Germain. O Atlético acho que ainda deu azar em todos os lances capitais. Assim, se a gente for ver, o segundo gol do Paris Saint-Germain sai depois de uma boa chance que tem o Griezmann, acaba batendo duro na bola, mas no meio do gol o Donnarumma pega, e no contra-ataque o Vitinha faz um belo gol. O Sorloth perde um gol importante, aí depois tem uma expulsão tonta do Lenglet, e o pênalti é pênalti, a mão do Lenormand, né? Tá pro alto, tá longe do corpo, então é pênalti, por mais que seja involuntária, mas ele não tem tempo de juntar a mão ao corpo e com a mão mais aberta. É pênalti marcado. Então, nos lances capitais que poderiam trazer o Atlético para o jogo ou tirar o Atlético para o jogo, sempre caiu para o lado do Paris Saint-Germain. Teve uma arrancada também do Gil Simeone, que ele se enrola com o Pátio, se eu não estou enganado. E não é falta, que por muito pouco não é uma falta para cartão vermelho do Pátio, mas que realmente, acho que é simplesmente os dois jogadores perdem o equilíbrio por ali. Também, assim, é por muito pouco. Então, quase que o Atlético de Madrid poderia voltar para o jogo se tivesse um jogador a mais naquele momento do primeiro tempo. E não aconteceu. Destaque para mim dos dois meio-campistas. O Vitinha faz uma temporada espetacular. É muito boa a temporada do Vitinha. Para mim é um dos 3 melhores meio-campistas do mundo, sem nenhuma dúvida. É Pedri, Vitinha e Kimmich, é alguma coisa por ali. Capacidade dele de sair jogando, de organizar o time, de chegar à frente também, de fazer boas conduções. O Fabian Ruiz acho que é menos de tocar tantas vezes na bola, mas de achar muito bem os espaços e fazer muitas movimentações para gerar esses espaços do Paris Saint-Germain. O Fabian Ruiz acho que faz um trabalho mais silencioso, menos visto, mas que é muito importante para o Paris Saint-Germain, para que ele se movimente, que gere dúvida em alguém, para que abra espaço para um outro jogador. E eu acho que os dois ontem foram chave no que quer fazer o Luiz Henrique, que é girar muito, uma rotação sempre muito alta, e que o adversário não consiga entender muito bem ou perseguir muito bem os jogadores do Paris Saint-Germain. Os times do Luiz Henrique, quando são Luiz Henriquianos, por assim dizer, são muito intensos, muito físicos e que também sabem jogar muito com a bola no pré, pressionar muito. Enfim, é um mix do que é uma escola muito cruyffista, guardiolista, né? De posse de bola, passes e controle, com uma coisa muito de Luiz Henrique, que é intensidade, físico e rotação alta. Quando dá certo, deu certo durante algum tempo no Barcelona, embora fosse um perfil mais diferente, porque era o time mais dos atacantes, do trio MSN, e eu acho que ele é muito autoral e dá muito certo agora no Paris Saint-Germain. É uma combinação muito ruim para os adversários, porque é um time que dá a impressão que sabe fazer tudo. Sabe atacar bem, sabe ser consciente com a bola no pé, erra muitos poucos passes e está sempre numa rotação alta demais, que é muito difícil de acompanhar e que o Atlético de Madrid não conseguiu acompanhar e tomou uma sonoríssima goleada do Paris Saint-Germain. Veremos o que tem mais pela frente. Eu vou continuar aqui durante as semanas fazendo os vídeos, especialmente quando jogarem brasileiros e europeus, porque eu acompanho normalmente o futebol europeu, e é claro que por conta dos brasileiros, e acompanhar o segmento do Mundial. Uma boa semana para vocês, meu povo. Eu volto amanhã com a semana do Barça, trazendo um pouco mais de como que estão as coisas no Barcelona, de reforma de Camp Nou, chegada de reforços, possível saída de jogadores, enfim, planejamento do Barça para a próxima temporada. Se inscreve aqui e deixa um like para você não perder os próximos conteúdos do canal e também para ajudar quem está fazendo o conteúdo para vocês. Valeu, gente. Boa semana, hein? Até mais.